Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o REC-R, um fundo de papel que tem aqui operações atreladas ao IPCA, ao CDI, um fundo classificado aí pelo mercado como middle risk. Entretanto, a gente tem que olhar aqui um pouquinho a concentração dele na rede hoteleira. Será que isso preocupa? Será que não? Como que está essa situação? Além disso, a gente tem aqui o CRI Matarazzo, que teve uma inovação contratual e mais algumas atualizações do fundo. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Resultado do mês, o fundo então vai distribuir um montante de mais de R$ 26.624.000 reais, o que corresponde por cota a um dividendo de R$ 1,00, R$ 1,0069. Tá? Quando comparado aqui ao valor da cota no fechamento do mês de abril, que era R$ 82,84, dá um yield de 1,22% ao mês. A cotação desse fundo sofreu bastante, né, pessoal? O fundo aqui teve alguns problemas e alguns CRIs, dentre eles o fundo declarou ali vencimento antecipado em um dos seus CRIs e passou a deter um imóvel dentro do seu portfólio. A gente vai dar uma olhadinha também como que esse imóvel está marcado ali na lista de ativos e relembrar rapidamente a questão ali do valor do laudo do imóvel e de quanto esse imóvel está sendo avaliado, quanto que ele pode ser vendido, para a gente ali estimar um possível lucro ou quem sabe um prejuízo. Bom, o fundo hoje conta com 91 operações de CRI e 3 fundos de investimento imobiliário. Importante sempre destacar aqui que não há previsão para uma nova oferta de captação no fundo REC-R. Tá? A REC como um todo, ela sofre nos seus outros fundos por emissões ali abaixo do patrimonial, enfim, outras questões. Aqui no REC-R, o gestor é o Max Fuji, obviamente que tem a influência do Moise, mas até esse momento eles vêm aqui mantendo sempre essa observação de que não haverá uma nova oferta de captação no fundo, obviamente dado o desconto patrimonial no mercado secundário, importante, muito importante no fundo de papel isso ser respeitado. Taxas aqui é 1,20 ao ano e não a taxa de performance. Pois bem, as principais alocações feitas ao longo do mês. Então, ao longo do mês, com base nas recomendações do consultor de investimentos, o fundo realizou as seguintes aquisições. CRI SG Aquiraz, ele aumentou um pouquinho a exposição, se não me engano ele já tinha essa operação dentro do seu portfólio. O volume adquirido corresponde a mais de 11.400.000, a uma taxa de aquisição de IPCA mais 9,5% ao ano. CRI São Benedito II, o fundo aportou quase 5.900.000 a uma taxa de CDI mais 3. Então o fundo ele vem tentando diversificar um pouquinho os indexadores, até para poder surfar a Selic mais alta, né? E ele sempre tem dividido as suas operações. Alienações, o fundo alienou a totalidade de cotas do CRI São José. O montante do total alienado correspondeu a 5.561.000. Bom, poderia ter trazido um pouquinho de informação aqui para a gente em qual circunstância que isso foi feito, né? O racional seria interessante, mas também para a gente avaliar um pouquinho a questão matemática dessa venda. Inovações. Aqui é um ponto um pouco polêmico, eu gostaria de poder aprofundar mais em alguns detalhes. Num vídeo público eu fico um pouco receoso, eu venho comentando aqui com vocês daqui a alguns meses, eu estou preparando uma área de membros, quero fazer algo diferenciado, então vou fazer com calma. E lá eu já adianto que eu vou conseguir conversar um pouquinho mais profundamente com vocês, de forma mais aberta. Mas esse CRI Matarazzo, basicamente ele tinha aqui o início da amortização do pagamento ali para maio de 23 e teve essa extensão para setembro de 2023. O ponto aqui não é só a questão dessa inovação, né, ter aí atrasado alguns meses, adiantado, enfim. O ponto para mim é que aqui deveria ter sido trazido o racional disso, a circunstância disso e também uma inovação aqui de alguns meses totalmente sem contrapartida. Enfim, é um pouco polêmico. Procurem um pouquinho sobre o CRI Matarazzo que vocês vão entender. Fato relevante aqui do CRI Morumbi Plaza, que foi o imóvel que o fundo trouxe para dentro do portfólio, né, teve o declarado vencimento antecipado da dívida e o fundo acessou ali a garantia, passou a ser dono do imóvel e aqui a gestão informa que já está iniciando os esforços para a venda ou locação dos imóveis. Bem importante, apesar de ser uma questão que vai demandar tempo, né, pessoal? A gente sabe que o mercado de lajes corporativos como um todo sofre e o fundo
obviamente, se ele quiser vender muito rápido esse ativo, principalmente na situação que ele se encontra, ele vai ter que vender com um deságio muito grande do preço ali do laudo, então tem que ir com cautela. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Mais de 75% do pessoal ainda não é inscrito, então isso ajuda demais aos vídeos serem divulgados. Aqui tem alguns gráficos, né, pessoal? Esses gráficos são muito repetitivos todos os meses. Não quero tomar o tempo de vocês, então eu vou ir direto ao ponto aqui. Aproveitar que o relatório esse mês está bem tranquilo. Quero comentar um pouquinho sobre a concentração aqui da carteira na rede hoteleira. A gente vai ver ele no gráfico mais para baixo. E aqui nessas duas operações do Hotel Rosewood. Enfim, daqui um pouco mais de 10% do PL. O hotel tem uma localização boa, tem ali como garantir a alienação fiduciária. A questão que eu quero comentar com vocês é um pouco mais estrutural. Então, assim, o setor de hotel vem sofrendo, a gente consegue fazer esse paralelo analisando HCTR, DEVA, que tem lá as operações, salvo engano, da rede One, e que é uma rede também hoteleira, se eu não me engano, posso estar confundindo os nomes, são muitos fundos, mas enfim, vocês entendem do que eu estou falando. E esse setor vem sofrendo até hoje com ali o rebote da pandemia. A situação macroeconômica também não é tão favorável, então essa luzinha de alerta que eu quero acender para vocês. Fiquem atentos na exposição da carteira de vocês, obviamente, em setor de loteamento, multipropriedade, por óbvio, e também aqui na questão hoteleira, porque pode ser que esses devedores tenham aí algum engasgo no seu fluxo para manter ali o pagamento em dia, porque se o cenário macroeconômico piorar, obviamente esse é um setor que sofre e, enfim, aqui só nesses dois CRIs o fundo tem mais de 10%. Como eu disse, a garantia é robusta, mas a gente está investindo, quem está investindo nesse fundo, né, obviamente, está investindo em um fundo de papel, não em um fundo de tijolo. Então, o interesse maior do cotista é receber a dívida, né, e não virar um fundo de tijolo. Quis destacar também aqui o FI Porto Seguro. Essa operação está em muitos fundos imobiliários, então vale a pena vocês darem uma olhadinha na carteira de vocês para ver se vocês não estão tendo aqui uma sobreposição, tá? Então muitos fundos diferentes, mas todos investindo na mesma operação. Quando se você somar, você já tem lá 10% dos seus fundos de papel alocados nessa operação. Ela é high grade, ela é segura, mas se ela dá um problema, você pode estar muito exposto. Então, quero ressaltar isso para vocês. Bom, aqui a gente tem então a marcação do imóvel, que o fundo passou a ser dono, Morumbi Plaza. Eles marcaram aqui 78 milhões, representa 3,1% do PL. Eu vou deixar marcado aqui um vídeo muito longo, em que eu analisei o laudo completo de avaliação desse ativo. A gente faz ali algumas projeções, alguns estudos. Não sei se esse imóvel vale realmente 78 milhões, se ele for vendido por um valor menor, o fundo vai ter que realizar um prejuízo aqui. Então é algo para ficar de olho. Obviamente que o contrário também é válido. Se ele vender de repente por 100 milhões, o fundo vai ter um lucro. Mas é uma situação a se acompanhar. Aracaju Shopping, basicamente aqui a atualização para vocês. É um CRI que teve ali um engasgo também, mas o devedor segue adimplente. O shopping como um todo está sofrendo um pouquinho, mas as parcelinhas estão sendo pagas. Aqui o CRI Ávida teve vencimento antecipado declarado, 0,1%. O importante está aqui no final. Em fevereiro, o juiz aceitou o processamento de recuperação judicial. Mediante o ocorrido, estamos acompanhando os trâmites em conjunto com os demais investidores, assessor legal e securitizador, com o objetivo de recuperar o crédito e preservar a estrutura de garantias da operação. Pessoal, deve demorar isso aqui, tá? O importante também destacar é o seguinte, a RQR tem 46%, então ela não tem aqui a maioria do CRI para ela poder decidir. Obviamente agora aqui já tem uma outra situação, mas é algo aí que eu sempre gosto de ressaltar nos vídeos. Quero mostrar mais algumas coisinhas para vocês, principalmente ali taxa de sensibilidade e alguns gráficos. Aqui o CRI que eu comentei com vocês do Hotel Rosewood. Bom, segmento do devedor excedente. Então vou até dar um zoom aqui. A gente consegue ver aqui, tem um pezinho em loteamento, tem multipropriedade, tem um pouquinho de corporação e tem aqui 16% em hotel. Então é o seguinte, é um fundo interessante, um fundo que paga muito bem pelo risco, mas tem um risco.
Eu quero ressaltar isso porque eu vejo alguns investidores, principalmente investidores iniciantes, confundindo um pouquinho middle risk com high grade e também alguns investidores iniciantes optando por alguns fundos com um PL menor, alguns fundos com algumas teses um pouco diferentes, ou alguns fundos que são middle achando que é um fundo high grade. Então, eu quero deixar um recado aqui para o investidor iniciante. Investidor iniciante, comece pelos fundos mais simples, pelos fundos maiores, mesmo que esses fundos paguem menos, e busquem entender o risco, o retorno e da onde vem o dividendo. Basicamente é isso. Se você conseguir ter sempre isso em mente, você vai aí se proteger de muitos problemas. E aqui eu estou deixando material para vocês estudarem. Estudem um pouquinho mais sobre os segmentos e depois voltem para analisar o fundo. É um fundo legal, tá, pessoal? Eu gosto do fundo, mas a gente sempre tem que precificar o risco. Taxa, aqui a gente tem a DRE, né, ele mudou um pouquinho aqui a forma de apurar o regime dele, né, de caixa e competência. Eu já gravei isso no vídeo do mês passado também. Mês passado ele teve aqui essa marcação negativa, agora ele teve uma marcação positiva. Enfim, isso é normal. Bom, taxa de sensibilidade, então o fundo hoje está aqui na faixa de R$ 83, cai um pouquinho abaixo disso, um pouquinho acima disso, o que dá aqui na faixa de IPCA mais 10, tá? Esse fundo caiu mais, quem pegou ele mais abaixo pode ter sido o fundo do fundo, pode ter sido ali realmente o fundo, acho que pelas circunstâncias de mercado, o fundo conseguiu resolver seus problemas. Acredito que a cota não volte para aquele valor. Obviamente, isso aqui é só um achismo, não é recomendação de compra, de venda, não tem como a gente ter uma bola de cristal, mas enfim, é simplesmente aqui eu compartilhando meus estudos com vocês. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscreve, lembrando, grupo do Telegram está na descrição, comentário fixado. Valeu!